No dia de hoje, quando eu gravo essa aula, eu dei uma supervisão para uma orientadora que foi muito interessante. Ela está desenvolvendo um formato de OP em que a pessoa vai passar por um conteúdo gravado e vai ter alguns contatos com ela enquanto orientadora. Eu adoro esse formato, tá? Nós no Instituto VI temos alguns serviços que acontecem dessa forma híbrida quase, né? Com uma parcela do processo gravado e uma parcela com contato direto com o orientador. E ela trouxe algumas angústias bem interessantes, assim, que eu já ouvi de outros orientadores, mas ela estava trazendo todas elas em sequência, então isso foi interessante. Ela disse: Isis, eu tenho medo de ser julgada por esse formato diferente, em que eu disponibilizo parte disso gravado, porque nos cursos de OP que eu fiz, não se falava de uma entrega assim, a entrega era sempre eu com a pessoa e eu entregando tudo ao vivo enquanto eu tô ali com a pessoa. E aí eu fiquei pensando, né, na minha preocupação com o fato de os cursos de orientação profissional só ensinarem a fazer atendimento nesse contato ali com a presença física do orientador. Eu não acho que isso seja um problema. Acho que todos os orientadores têm que saber fazer orientação profissional no seu formato mais tradicional, mais in natura, que a gente tem comprovado aí das últimas décadas, né, que é nesse contato direto do orientador presente ali junto com o orientando. E aí eu tô falando orientando no sentido individual, mas poderia ser com um grupo de orientandos também. Eu não acho que é um problema os cursos de orientação profissional ensinarem a fazer isso, acho que é super necessário, acho que todo mundo que quer trabalhar com orientação profissional tem que saber fazer o processo nesse formato. Mas eu ainda acho muito estranho que os cursos, as formações de orientadores profissionais ainda não passaram a expandir essa ideia e compreensão sobre formatos de entrega, porque o nosso conhecimento pode ser embalado, pode ser entregue, pode ser compartilhado, pode ser transmitido em infinitos formatos diferentes. E esse formato único de atendimento, em que você está ali presente com a pessoa que você está ajudando, tem vários problemas e representa uma grande dificuldade para muitos orientadores permanecerem no mercado, permanecerem fazendo esse trabalho. Problemas relacionados ao fato de que isso não é escalável, você não consegue atender centenas de pessoas desse jeito, você não consegue ter muitos clientes ao mesmo tempo. Além do fato de que, para a maior parte da população, esse formato não é interessante, não é isso que elas querem. Além do fato de que, nesse formato, se torna um serviço caro para grande parcela das pessoas que vivem no Brasil hoje. Então, ela estava trazendo essa preocupação sobre o formato. Eu tenho medo de eu estar fazendo OP errado. Ela tem o conhecimento de OP, ela sabe fazer OP, ela sabe que conhecimento é importante usar para transmitir, para cuidar do orientando que está com ela. Mas ela trouxe outra preocupação, que é no sentido de tem pessoas desistindo no meio do caminho. Na percepção dela, eram pessoas desistindo desse formato de serviço. Mas quando ela me explicou melhor, ficou óbvio para mim o que estava acontecendo. Ela dizia: as pessoas estão fazendo esse caminho que eu projetei para elas, parte gravado, parte comigo, e chega ali num determinado momento, algumas já se decidem, elas tomam uma decisão sobre o que elas querem fazer profissionalmente, e aí elas não querem chegar até o final. Elas dizem que foi suficiente até ali, que elas não precisam da parte de planejamento, que elas não precisam, né, continuar o que era a minha proposta. E aí, eu achei isso muito interessante, porque combina com uma percepção que a gente já teve no Instituto VI há vários anos. Esse formato tradicional da orientação profissional, que comumente é ensinado em 3 pilares: autoconhecimento, informação do mercado de trabalho, decisão e planejamento, é um raciocínio completo que é muito útil para muitas pessoas que estão nos seus processos de decisão, só que ele não é necessário para todo mundo. Ele não é um processo pelo qual todas as pessoas que existem precisa passar pisando em cada uma dessas pegadas, em cada pegada que existe nesse caminho ali, desenhada como um projeto para se realizar o P. E eu disse isso para ela, eu disse: eu não acho que as pessoas estão desistindo, eu acho que as pessoas estão percebendo que para elas foi suficiente.
o pedaço do percurso que elas fizeram. E aí a gente pôde discutir em supervisão, né, eu com ela e os outros alunos do Instituto VI que estavam lá assistindo, que é importante a gente considerar que temos um amplo conhecimento e que talvez só uma parcela dele é necessário para pessoas que chegam até nós. Não precisa ser o conhecimento todo. Já aconteceu muitas vezes de termos pessoas chegando para falar com a gente aqui no Instituto e dizendo: olha, eu já me conheço bem, eu já sei quem eu sou, já fiz todos os exercícios de autoconhecimento, eu já trabalho esse processo introspectivo há anos, eu faço terapia, eu me sinto muito conectada com quem eu sou, mergulhos internos já fiz, sinto que eu estou pronta, preparada com esse aspecto. Eu só quero ajuda para decidir, eu faço engenharia mecânica ou eu faço engenharia mecatrônica? E aí, em casos assim, a gente pensa, né? Meu Deus, a pessoa já está parte trabalhada no que é importante para a orientação profissional. Não faz realmente o menor sentido oferecer para ela um percurso completo. Ela que ajuda para decidir entre as últimas duas coisas que ela já avaliou, já mastigou, já considerou. Talvez está faltando alguns últimos aspectos para essa decisão dela ficar redonda, ela perceber que pronto, analisou tudo que era importante. Eu não preciso oferecer para ela um caminho inteiro para só depois chegar lá, ela já viveu parte desse caminho. E aí eu estou dizendo isso para mencionar que orientação profissional in natura, que eu chamei aqui, né, esse processo que você faz, autoconhecimento, informação, decisão e planejamento ali, presencialmente com uma pessoa, é a base da técnica da orientação profissional, né, de como a gente transforma o nosso conhecimento teórico numa ajuda efetiva na vida das pessoas. Mas essa base pode passar a ganhar inúmeras outras roupagens. A gente pode, de novo, como eu estava dizendo, fazer entregas em infinitos formatos diferentes. E não precisa ser uma entrega de todo o nosso conteúdo, pode ser uma entrega de partes do nosso conteúdo. E é exatamente essa estratégia que a gente usou no Instituto VI. A gente veio nos últimos anos criando diferentes entregas, formas de ajudar pessoas em orientação profissional. E em cada uma delas, cuidando de partes do processo de decisão. A gente não precisa cuidar de tudo, usar toda a jornada com todos os orientandos. Alguns vão precisar de ajuda num aspecto específico. Só para dar um exemplo de um aspecto específico, muitos dos adolescentes que chegam para fazer o trabalho com a gente, eles já têm uma noção do que eles querem profissionalmente. A dificuldade deles está em negociar com a família que essa é a decisão, bancar essa escolha diante dos familiares. Percebe que eles não precisam fazer um processo de orientação profissional inteiro? Eles precisam de ajuda para se fortalecer emocionalmente, para aprender a conversar com os pais, para saber anunciar algo, negociar, pedir, justificar. Então, dá para a gente usar tantas parcelas do nosso conhecimento e tantos formatos diferentes para criar inúmeras formas de ajudar as pessoas. Tem uma frase que eu já disse em muitas supervisões e que para mim faz muito sentido por causa de todo esse raciocínio, que é: se você só tem atendimentos para oferecer, você vai perder muitos clientes. Tem muita gente lá fora precisando de orientação profissional, mas se você só sabe fazer orientação profissional no formato tradicional de atendimento, de 10 a 12 sessões, muitas pessoas não vão querer trabalhar com você. Isso é uma perda muito triste para você e para a população, né? Para o mercado como um todo. Então, começar a pensar em formatos diferentes de serviços, com certeza é um favor que você pode fazer para o seu negócio, inclusive para fazer com que ele seja um negócio sustentável a médio e a longo prazo. E talvez seja um dos maiores favores que você pode fazer para a população. Eu acho que é importante pensar sobre isso. Sabe que tem muitos orientadores que não criam formatos diferentes justamente pela falta de referência de formatos diferentes, né? Não tem como a gente ter a ideia de algo que a gente nunca viu. Tudo que a gente cria, tudo que a gente tem enquanto inspiração é sempre uma colagem de elementos do nosso repertório, de coisas que a gente já viu em algum lugar, que a gente conecta com outra coisa. Só que no mercado de orientação profissional, tá todo mundo fazendo uma única forma de entrega há tanto tempo, ditando regras sobre um único jeito de se fazer, que assim, nem dá para a gente pensar em formas diferentes, não dá para a gente perceber como é possível fazer de formas diferentes. O Instituto VI veio criando
formatos diferentes de OP graças aos nossos repertórios de outras fontes, assim, olhando para outros mercados e vendo coisas que as pessoas fazem nos outros mercados e trazendo isso, transpondo isso para a orientação profissional. Mas hoje nós já temos muitas coisas criadas, muitas coisas diferentes, muitos formatos diversos que nós fomos desenvolvendo de ajudar pessoas com esse conhecimento. E um dos motivos para a gente ter criado a comunidade Orienta é podermos compartilhar isso, disponibilizar isso para outros orientadores. Hoje na comunidade tem mais de 100 recursos diferentes formatos para a gente trabalhar com diferentes públicos. Recursos que demoramos às vezes semanas para criar, meses, às vezes anos. Recursos que às vezes criamos de forma gratuita, com recursos gratuitos, mas outros que gastamos centenas de reais para investir em material, na construção de uma base para que essas ferramentas funcionem, né? Temos ainda algumas tecnologias que a gente desenvolveu e que aí gastamos alguns milhares de reais para isso, para podermos colocar no mercado algo que não existia antes, que ninguém tinha formulado ainda. Então, criamos algumas coisas usando recursos que já existiam, criamos alguns recursos usando só o nosso imaginário, porque tivemos que criar eles do zero. Testamos, comprovamos, vimos que eles são úteis para ajudarmos diversos públicos diferentes, né? Todos os públicos da população que chegam até nós podem ser ajudados com algum desses recursos, de acordo com o que é possível para essa pessoa financeiramente, de acordo com o que é interessante para ela nesse momento de vida. E para outros orientadores tem sido muito produtivo já terem esses recursos nas mãos, porque significa que eles não têm que criar eles próprios, tudo do zero, passar pelo mesmo caminho cheio de perrengues que nós já passamos. Eles simplesmente pegam os recursos que já estão prontos, usam com os orientandos deles, disponibilizam para os clientes, enviam para as famílias desses clientes, usam nas instituições em que eles vão lá fazer os trabalhos, os projetos. E o que muitos dos membros da comunidade Orienta dizem é que podem se concentrar, né, no que eles realmente gostam do trabalho, que é ir lá e estar com pessoas, que é poder ver que estão ajudando pessoas. Eu estava em uma supervisão com uma orientadora hoje mesmo, enquanto eu gravo essa aula, e ela falou, nossa, Isis, eu tenho tanta dificuldade quando eu tenho contato só com adolescente, né, eu tenho tanta dificuldade de vender meus serviços, porque aí parece que o adolescente não consegue transmitir para o pai o que eu faço, como eu trabalho, e muitas vezes o pai não tem condições de vir, não tem agenda, não tem interesse, e aí eu disse para ela, olha, o que a gente faz nesses casos é enviar aquele nosso material X, que está lá na comunidade, para os pais, e os pais têm, através daquele material, a oportunidade de nos ouvir falar, a oportunidade de entender o que é orientação profissional, entender a nossa comunicação, a nossa forma de oferecer esse apoio, os frutos que a gente produz junto com o filho dele. E aí ela, nossa, genial! Já que está pronto, eu posso mandar aquele material também? E eu, claro! Os materiais que nós já criamos em orientação profissional são disponibilizados na comunidade Orienta por 2 motivos. Primeiro, para que orientadores que não têm tempo, não têm interesse, não têm referências para criar essas formas de ajuda diferenciadas, para que eles não precisem criar, porque já está disponível. E uma das propostas da comunidade também é que os orientadores nos peçam novas criações que eles precisem. E nós vamos criar essas coisas, porque é o que a gente tem feito na comunidade Orienta nesses últimos anos. Mas também a gente disponibiliza esses recursos para servirem como referência para aqueles orientadores que gostam de criar coisas, para que eles tenham modelos, formas de inspiração, para que usem parte do trabalho dele criando suas próprias coisas. Então, resolve a vida de quem não tem esse interesse em se dedicar à criação de recursos ou à criação de novos formatos de OP, e inspira aqueles que adoram fazer esse tipo de atividade, assim como a gente adora. Então, a comunidade Orienta é meio que esse baú em que nós colocamos ali todos os frutos de todas as nossas horas já trabalhadas, de todos os neurônios que nós já queimamos para testar ideias, confeccionar algo que não existia antes, validar isso com a população,
enfim, ter formatos comprovados que podem ser usados infinitas outras vezes com pessoas que se conectarem mais com esses outros tipos de serviços. Você já imaginou ter, assim, à sua disposição um arsenal de ferramentas que você possa usar para qualquer tipo de demanda que chegue para você? Eu acho que isso traz, né, algumas vantagens, uma delas o fato de você ter segurança de que você pode ajudar alguém, mesmo que você ainda não tenha tanta experiência com aquele tipo de público ou com aquele tipo de demanda. Traz ainda interesse das pessoas, né, você se torna uma pessoa mais interessante, que tem mais coisas a oferecer. Eu acho que traz maior possibilidade de as pessoas fecharem essas contratações, porque aí você passa a ter um leque de serviços que amplia, diversifica o investimento que as pessoas têm que fazer para serem ajudadas. E você leva orientação profissional para mais pessoas. Acho que a gente pode contar também que você se torna uma pessoa mais criativa, com mais repertório, com mais amplitude no horizonte. Antes você enxergava só até determinado ponto do horizonte, e agora isso se abre e você começa a perceber que tem muito mais possibilidades dentro desse mercado do que você era capaz de enxergar antes sozinho. Eu não sei você, mas eu acho muito prazerosa essa sensação de que qualquer pessoa que chegar até mim vai ter condições de ser ajudada por mim de alguma forma, porque eu tenho recursos para isso. E é isso que a gente disponibiliza na comunidade Orienta para que outros orientadores tenham também.